Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Chegamos hoje de manhã e fomos ministrar no Retiro da Família, lá no Recanto. Algumas igrejas nossas se reuniram lá no Recanto, a gente foi lá ministrar a palavra do Senhor, que foi surpreendente o que Deus fez naquele local, e para a glória do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Quem achou, diga amém. Vamos reverenciar a palavra do Senhor. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Lucas 13, verso 10 até 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa do espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vendo, pois, nesse dia ou nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Deixe a sua Bíblia na cadeira, feche os seus olhos, por favor. Mesmo em pé, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te adoramos, te servimos. Nosso coração está aberto aqui de receber o que o Senhor preparou para cada um de nós. Como a tua palavra diz que é certo dia, hoje nós estamos no dia do domingo. Certo dia, numa sinagoga, havia ali uma mulher. Aqui nós temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos casais e temos mulheres. Aqui estamos. O Senhor nos vê, o Senhor nos conhece. Tanto quanto o Senhor viu aquela mulher oprimida durante 18 anos, o Senhor aqui está nos enxergando. Talvez a nossa opressão não seja igual àquela mulher. A nossa opressão é outra. Nossa opressão é falta de perdão. Talvez a nossa opressão nessa noite é conflito dentro do casamento. Talvez a nossa opressão nessa noite é confusão dentro da família. Talvez a nossa opressão nessa noite são as práticas que nós temos escondido diante dos homens, mas não é diante do Senhor.
Talvez a nossa opressão nessa noite são vínculos ou envolvimento a qual nós temos nos envolvido com o mundo das trevas. E para isso que o Espírito Santo te peço em nome de Jesus. Toda opressão na qual que nos envolve ou que envolve todos aqueles que estão presentes aqui nessa noite, ou até aqueles que estão nas suas casas, o Espírito Santo em nome de Jesus, manifesta-te nesse lugar. Eu creio que onde que o Senhor estiver, algo diferente acontece. Impossível o Senhor esteja em algum lugar e junto com a sua presença, também a presença das trevas, a presença da opressão demoníaca. Por isso que no nome de Jesus Cristo eu invoco o teu reino, o reino do Senhor que se estabelece nesse lugar. A tua presença, Senhor, venha em glória, no nome de Jesus Cristo. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de perturbação, todo espírito de inquietação, toda possessão demoníaca, que o fogo do Espírito Santo, que possa estar queimando tudo que não vem do Senhor, nestas vidas, na vida de quem está na sua casa, que seja tocado em nome de Jesus Cristo. Aonde eu não posso tocar, o Senhor tem poder e autoridade para tocar. Aonde não posso enxergar, o Senhor está enxergando. Aonde não posso segurar, o Senhor está segurando. Aonde eu não posso arrancar, o Senhor vai arrancar esse câncer, essa dor, essa enfermidade. Oh, Sorenai com Surinabalaia. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Não aceitamos outra ingerência aqui no nosso meio. Não concordamos com outros reinos entre nós. E somente o Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de poder, manifesta-te. Espírito de graça e misericórdia, manifesta-te. Espírito de autoridade e poder, que é no nome de Jesus. Manifesta-te no nosso meio, Senhor Deus. Manifesta que a tua presença é mais real do que teórica. A tua presença é mais real do que espiritual. O Senhor não se limita somente na espiritualidade. Os seus sinais e maravilhas vão ser revelados. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, toca, 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 Senhor, aqueles que entraram aqui oprimidos, aqueles que entraram aqui angustiados, aqueles que entraram aqui debaixo de uma influência das entidades malignas, Senhor Deus. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que sai nessa mente, sai desse pescoço, sai no coração, sai nas pernas, nas mãos. Eu te ordeno, qualquer entidade da malignidade, em nome de Jesus, está decretado a sua derrota entre nós. E declaramos que somente a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, que possa continuar agindo entre nós, revelando, curando, sarando, libertando. Que a glória do Senhor e a honra, Senhor, e a glória seja exclusivamente do Senhor. Isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Um certo dia, não havia data não havia data, não havia mês. Um certo dia. Que dia que era esse? Dia da reunião, como a nossa reunião aqui. Um certo dia, a gente poderia denominar uma certa noite, dia do culto, dia de uma reunião, culto de ensino, pode ser culto da palavra, culto de ensino da palavra, perdão, dentro da sinagoga, a gente poderia trazer de um contexto aqui, dentro do culto como esse, porque os judeus se reuniam em sinagogas. Naquela época não tinha denominações, Batista Peniel, Assembleia Batista, não tinha nada disso. As reuniões eram exclusivamente em sinagoga. E Jesus estava nessa sinagoga, numa dessas reuniões, e ali estava Jesus, e ali também estava
esta mulher, no versículo 11 que a gente leu aqui, diz, ali estava uma mulher sem nome. Não era uma Maria que a gente poderia identificar quem deve ser Maria, toda Maria deve ser oprimida. Deve ser Andréia. Toda Andréia deve ser oprimida. Então a Bíblia não dá nome para essa mulher. O fato de não dar nome para essa mulher, então, poderia se dizer que essa mulher poderia ser qualquer outra mulher, ou qualquer tipo de pessoa que estava dentro dessa sinagoga, sentada, ouvindo a palavra de Deus. Isso, ou essa mulher, pode ser como qualquer também homem, ou qualquer mulher, como a gente falou aqui. E essa mulher tinha algo em comum, que essa mulher, algo em comum que ela carregava, e que só Jesus viu. Quando nós viemos para o culto, para celebrar, passou parte do louvor, vem a oferta ou avisos. Para nós, o que nós visualizamos, esse mundo dos vivos, o mundo material, o ser humano que a gente visualiza aqui. Olha irmão, tal. Mas mal a gente consegue discernir que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é muito nítido. Como essa mulher estava na sinagoga. Quando essa mulher entrou na sinagoga, ninguém percebia o que ela tinha. É só Jesus que viu. Você entrou aqui, eu não percebi o que você tem. O seu vizinho, o seu colega, o seu parente, o seu amigo, não vi nada que você tem. Mas Jesus viu. Jesus, ele te viu. Ele vê você, ele consegue enxergar você muito mais pelo seu nome. Muito mais do que as suas roupas, o perfume que você está usando. É muito mais do que você está sentado aqui. Jesus consegue te enxergar, ver você por dentro e por fora. Jesus consegue ver a opressão espiritual que nós carregamos. Os espíritos que nos amarra, que nos aprisiona. O mundo espiritual é tão real do que o mundo físico. Porém, o que acontece no mundo físico, nem sempre a gente enxerga. Nem sempre a gente vê. A gente olha aqui, racionalizamos alguns fatos, né? Eu tento imaginar essa mulher nessa sinagoga, debaixo de uma opressão, aquele que olha e quer racionalizar e vai dizer, nossa, essa mulher está com câncer aqui nas costas, porque está corcunda. Essa mulher deve estar com peso nas costas. Talvez o mal-estar fica carregando botijão de gás, saco de batata, talvez por isso que está deformada essa mulher. É uma leitura racional. O mundo espiritual não é racional. O mundo espiritual é sobrenatural. É diferente. É sobrenatural. E para você conseguir enxergar o mundo espiritual, é só pelo Espírito. Porque pela carne não consegue enxergar. Para você conseguir enxergar o mundo espiritual, é só com discernimento do Espírito, é só quem tem o Espírito Santo. Porque quem encarnado não consegue enxergar as coisas do mundo espiritual. Quem racionaliza a vida não consegue enxergar. Por isso que existe às vezes esse debate entre aqueles que são espiritual e aqueles que são muito mais carnais. Às vezes numa casa, a esposa espiritual, a mulher carnal, aliás, o marido carnal, fica dizendo, vamos orar porque estou vendo isso aqui em casa. O marido disse, não, está amarrado, é exagerado. Então você está exagerando. Por quê? Às vezes um é espiritual e a outra é carnal. E entra nessa disputa. Porque quem está na carne quer racionalizar as coisas. E quem está no espírito, ele enxerga de uma forma sobrenatural o que acontece entre nós. E essa mulher, com mulher sem nome, pode ser como qualquer outra mulher, como a gente falou aqui, é só Jesus que viu ela. O que ela carregava? Está presente numa noite como essa, que nós estamos aqui presentes, e alguns estão lá em casa, por algum motivo, não estão aqui, estão assistindo aqui no YouTube. Por alguma razão, não vieram.
Está presente aqui, nessa noite, um homem ou uma mulher com algo em comum, algo que foge da lógica humana. Quando a Bíblia fala que é algo em comum, o que é esse algo em comum? Aquilo que eu acabei de falar, porque existem algumas coisas que a gente enxerga com nossos olhos humanos, e aí você observa e diz, pô, não estou conseguindo enxergar a razão pelo qual essa mulher está sofrendo. Está com dores, está com uma corcunda, está encurvada. Mas para que ele está sofrendo? Para que carrega essa corcunda? Não tem uma razão lógica. Você pode perguntar para ela, você carrega botija de gás? Carrega saco de batata? Para que não? Você trabalha aqui no Porto de Santos, carregando containers? Não. Mas por que tu anda corcunda? Não há razão lógica. Por isso que ela carregava algo em comum. Muitos de nós, nessa noite, presentes aqui, e às vezes a gente está passando por situações incomuns. A gente carrega situações incomuns. A gente sofre maldade incomuns, que não tem lógica, que não tem como explicar isso, mas estou sofrendo. Eu estou enfrentando uma situação que não consigo explicar para as pessoas. O que você tem? Ah, não sei. Eu tenho, sei lá, coisa por aí, estou cheio de problemas. Mas consegue explicar? Não, não dá para explicar. Isso aí é incomum quando não tem explicação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que essa mulher tinha fugia da lógica. Lógica humana. Essa mulher talvez, ou como muitos de nós aqui presentes, carregando algo em comum, com uma doença que não se sabe a origem e a causa. É muito comum alguém com problemas de saúde perguntar para ela, mas como que surgiu essa doença? Não sei. De repente, comecei a sofrer essa doença, ou essa enfermidade. Mas não sabe como começou. É normal a gente conversar com várias pessoas e a pessoa que se queixar de uma doença, de uma situação, você perguntar, mas qual foi a causa? Quando a causa é natural, você consegue explicar. Mas quando a causa é espiritual, você não consegue explicar. Porque é algo em comum. O que aconteceu para eu sofrer isso? Sofrer essa dor que estou sofrendo? Não tem explicação lógica. Aquilo que não tem, aquilo que a gente não encontra explicação lógica, é algo em comum. Se algo é em comum, então está no mundo espiritual. Esse algo em comum pode ser também num casamento que está em conflito. Um casamento que está passando por algumas crises conjugais que não tem explicações lógicas. O casal vive brigando, por exemplo. Briga de manhã, briga à tarde, briga à noite, briga na segunda, briga na terça, briga na quarta. Aí você se pergunta, mas por que a gente vive brigando? Você pergunta para a esposa, por que a gente vive brigando? Não sei, a gente briga. Brigar é bom? Não, eu sofro com briga. Não me faz bem. Mas qual é o motivo, qual é a razão pelo qual nós brigamos? A esposa pergunta para o marido. O marido diz, não sei. A esposa diz, também não sei. Mas Jesus sabe. Deus sabe. Nós carregamos conosco algumas situações que não tem explicações lógicas, situações que são incomuns, que não tem como explicar. A gente não encontra razão. Pessoas cheias de problemas que não conseguem resolver, porque não entendem como entrou nisso. A minha vida está tão enrolada, eu estou sofrendo tanto. Aí você pergunta para ela, mas como que começou essa história na sua vida? Eu não sei. Que situação é essa? Incomum. Porque se caso quem está racionalizar, não, eu estou enrolado, estou sofrendo porque
eu estou devendo com a agiota, estou sendo perseguido, eu estou devendo no banco, eu briguei com o vizinho, briguei com, sei lá, com o colega do trabalho. Tem razão. Tem razão. Você é uma encrenca, então acolhe o resultado. Mas quando não tem razão. Estou sofrendo, mas por que estou sofrendo? Não sei. Não sei se errei, não sei se pequei. A gente manda para o pecado. E quando a gente manda para o pecado, eu acho que deve ser consequência do pecado. Ah, não, deve ser demônio. Demônio, sai. Mas você não vai expulsar o demônio que você não conhece. Não conhece o nome, não conhece a atuação desse espírito. Como você vai expulsar? Demônios são muitos. No mundo, há mais de 1/3 de anjos que foram expulsos do céu. Eles estão por aí, oprimindo, escravizando as pessoas. Pode ser também que naquele momento, algum jovem que estava ali, um adulto sofrendo rejeição, que não sabe como. Estão aqui pessoas que passam por perturbações mentais, sofrem demais. Pessoas que mal conseguem dormir, confusões mentais, entram num ambiente como esse, participou do louvor, cantou, aplaudiu, logo que começa a sentar, começa a pregar a palavra, começa a sair aquele desinteresse de ouvir a palavra, e começa a mais se sentir interessado, abrir o celular, ligar o celular, começar a conversar com pessoas que não estão aqui. Daqui a pouco começa a dar uma sonolência, daqui a pouco começa a dar vontade de fazer xixi. Você percebe aqui na igreja local, em toda a igreja evangélica, aonde se faz mais xixi? É na igreja. No salão de show, que você vai no show, duvido que você vai fazer desse jeito. Aonde se vai mais no banheiro? Aqui, entre a igreja. No show que você vai, do Roberto Carlos, no show que você vai do Anitta, você vai no banheiro desse jeito? Vai ou não vai? Não. Mas na igreja, até o diabo exprime nosso xixi. Por quê, pastor? Para que justamente a gente perder a bênção de Deus. Justamente a gente perder uma bênção que Deus tem para nós. Na hora que eu vou para o banheiro, Deus libera uma bênção aqui, alguém recebeu, e você, não estava lá. Já era. Uma das estratégias do inimigo. Estava ali, pessoas cheias de confusão mentais, pensamentos ideais suicida, pessoas que se sentem culpadas. Estava ali pessoas com constantes dores de cabeça. Estava ali, apesar de termos aqui números suficientes de pessoas, mas cada mente, cada ideia que passa aqui na nossa mente, tem gente que estão aqui debaixo de uma pressão, pensando em querer se matar, porque a vida perdeu sentido. Mas está aí. E Jesus te viu. Como também estava ali no dia da sinagoga. Ou está aqui pessoas com conflito, cheio de perguntas sem respostas. Uma das causas da maior parte desses problemas espirituais. Há espíritos que mantêm casamentos. Há espíritos demoníacos que mantêm famílias doentes, famílias perturbadas, que mantêm as pessoas debaixo de sofrimento. A palavra de Deus diz que um espírito mantinha essa mulher
doente. Repita comigo, espírito. Repita comigo, espírito mantinha essa mulher doente. Agora, você vê espírito. Você não vê espírito, mas você vê a doença. Ninguém vê o espírito maligno, mas você vê a doença. Ninguém vai ver o espírito, mas vai ver briga. Ninguém vai enxergar o espírito, mas vai ver crise financeira. Ninguém vai ver o espírito, mas a gente vai ver o desemprego. Ninguém vai ver o espírito, mas a gente vai ver a morte. Ninguém vê o espírito. Mas quem está envolvendo quem está patrocinando essa desgraça? Essa mulher, ela era mantida doente pelo espírito. É bom observar que essa mulher era religiosa. Era o quê? Religiosa não é necessariamente aquela pessoa que a gente imagina que vai atrás de outras religiões fora da igreja evangélica. Não é essa tipo de pessoa necessariamente. A palavra religião significa religar. Significa o quê? Religar. É aquilo que a pessoa acredita que serve como uma ponte que vai levar ela para Deus. Aquilo que a crença que a pessoa tem, que ela acredita de que aquele aí vai me conectar com Deus, fora de Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que debaixo do céu não nos foi dado outro nome pelo qual nós fomos salvos. O que salva só o nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro meio pelo qual nós podemos chegar diante do Pai, somente em nome de Jesus. Porém, nós temos algumas culturas de criar religiões. Jesus não é suficiente. Eu vou criar uma ponte minha, particular, que vai me levar ao Pai. Então, essa mulher, ela era religiosa. Ela acreditava nas leis de Moisés, que ela pensava que, através das leis, podia conhecer o Pai. Essa palavra religião, religar, ela conseguia entender o seguinte: não, o que pode me conectar com Deus são as leis de Moisés. Se eu praticar, observar essas leis, eu vou conseguir chegar diante do Pai. Mas, ao mesmo tempo, trazendo para o nosso contexto aqui, o que a gente pode trazer como religião? Qual é a cultura que a gente cria como religião? Logicamente, ninguém conhece as leis de Moisés. Ninguém vive essas leis, ninguém pratica essas leis. Mas nós temos a nossa religião. Qual é a nossa religião, muitas vezes? Uma pessoa que é frequentadora dos cultos evangélicos, mas que vai ao culto não para cultuar, não para participar, mas para assistir o culto. É uma religião. O pastor Adi foi usado aqui por Deus. Na hora que ela estava comentando aqui. Quando é que começa o culto? Quando começa o culto? Para os religiosos, o culto começa aqui 19 horas ou 18 horas. Por que a gente, de vez em quando a gente quer orar, a gente usa umas expressões religiosas? Fecha os olhos, vamos entrar na presença de Deus. A presença de Deus não é uma casa que você entra e sai. A presença de Deus está comigo todo dia. Eu não tenho que entrar na presença de Deus e sair dela. Essa ideia de entrar na presença de Deus subentende-se que daqui a pouco eu vou sair dela. Eu vou voltar na minha vida. E como nós estamos aqui no culto, vamos entrar na presença de Deus. Agora a gente faz aquela cara de séria, de santa. Vamos ouvir a palavra. Daqui a pouco o culto vai terminar. Terminou aquela bênção sacerdotal. Vamos embora. Agora a gente sai da presença de Deus. A gente vai na romba. Vamos voltar para a nossa vida.
Entramos e saímos. Ei, a presença de Deus não é um lugar que a gente entra e sai. A presença de Deus na minha vida, na nossa vida, ela é permanente 24 horas. Porque é Ele que prometeu que eu estou convosco todo dia. Eu estou convosco lá na sua cama, no banheiro. Eu estou convosco no carro, no trabalho. Eu estou convosco quando você está almoçando. Eu estou convosco todo dia. Até a consumação do... Ih, estão dormindo. Vão ficar. Até a consumação do quê? Irmão, não é bíblico um crente sentir sozinho, solidão. É, estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me visita. Ninguém está comigo. Você está pensando o quê? O Espírito Santo é maluco? O Espírito Santo sofre amnésia? Sim ou não? Se Deus conhece todas as estrelas do céu, pelo nome, tu acha que não vai se lembrar de você, irmã Sônia, irmão Ângelo? Se Deus conhece todas as estrelas pelo nome, acho que ele não vai se lembrar de você. E por que de vez em quando fala que ninguém me vê? Ninguém está comigo. É lógico, a gente precisa também andar juntos, como a gente costuma criar o nosso ambiente aqui de relacionamentos. Tá com o mentor, tá com o discípulo, o discipulador, faz parte disso. Mas a ponto de você ficar se sentindo sozinho, nunca, jamais. Porque o Espírito Santo, ele habita em mim e ele está comigo. Quando? Não, você está desanimando, pô. Que honra você ter Deus dentro de você. Deus trazer alegria. Deus resolveu morar nessa barraca. Que era barraca, hoje virou templo do Espírito Santo. Que honra Deus fazer companhia de mim todo dia. Ele é meu companheiro, isso que eu oro. Deus é meu companheiro, Deus é meu amigo, meu melhor amigo todo dia. Eu falo com Ele toda hora. O Espírito Santo, eu te amo, te adoro. Eu estou almoçando, eu falo, Espírito Santo, eu te quero. Você é meu melhor amigo, você é meu companheiro. Eu sei que o Senhor está comigo todo dia, toda hora. Nunca, jamais me deixa só. Nunca. Meu melhor amigo, Espírito Santo, que eu amo tanto. A mulher religiosa, uma pessoa religiosa, aquela pessoa que vai ao culto, e ela não é o culto. Repita comigo, uma pessoa religiosa, aquela que vai ao culto, mas ela não é culto. O que a Bíblia diz? Oferecei o vosso corpo como o quê? Culto. Culto racional. O culto racional, você, depois que entregou a sua vida para Jesus, o seu corpo virou um culto racional que você oferece todo dia a Deus. Eu não estou indo para o culto nenhum, eu sou culto. Tira essa mentalidade religiosa. Vou para o culto hoje, não sei que hora que vai começar o culto. Pirou? Você é culto. Fala para você, irmão, você deve ser um culto. Deve cultuar todo dia, toda hora. Oferecer o seu corpo como culto a Deus. É isso que a Bíblia me diz, querido. A pessoa religiosa vai ao templo não apenas para adorar a Cristo, mas vai por causa do marido. Eu frequento a igreja porque a minha esposa vai lá. Por isso que eu frequento a igreja. Minha esposa é pastora. Se não for, ela não vai brigar. Ela vai brigar comigo. Eu frequento a igreja por causa da minha esposa, porque se não for, não vai ter avivamento. Eu frequento a igreja por causa da minha esposa ou do meu marido. Eu vou para culto ou frequento a igreja é por causa dos meus pais.
as pessoas colocam uma ponte que elas acreditam que vai levar elas para o Pai. Eu vou para a igreja por causa do meu pai, mas eu não conheço a Jesus. Muita gente que são assim. Me risco até a dizer que até nós, os nossos filhos nasceram praticamente aqui na igreja. Eu fico preocupado com essa gíria, ser filho de crente. Muitos filhos de crente ainda não aceitaram Jesus. Você que é pai deve sentar com seu filho, falar do plano da salvação para ele. Senão entra nesse embalo de igrejeiro, vou para a igreja, vou para a igreja, vou para a igreja, mas nunca aceitou Jesus. Por que vou para a igreja? É por causa do meu pai. Por que vou na igreja? Por causa do meu irmão. Mas já entregou a sua vida para Jesus? Ainda não. Então a pessoa colocou uma ponte religiosa, pelo qual ela pensa, acredita que não. Eu vou ao Pai através do meu pai, da minha mãe, que é crente, que é diácono, que é líder, que é pastor, por isso que eu estou frequentando a igreja. Tem gente que vai para a igreja, por quê? Porque está escalada. Está escalada na intercessão, por isso que eu vou na igreja. Está escalada na mídia, vou na igreja. Está escalada na dança. No dia que não for escalado, não vou. Está escalado no louvor. No dia que não for escalado, não vou. Então são pessoas religiosas. Porque quem de fato conhece a Jesus, vem para a igreja não por causa da escala. Vem para a igreja porque adora ao Senhor. Eu não vou para a igreja porque estou escalado. Já estou escalado lá no céu. O meu nome está escrito no livro da vida. Quem vem para a igreja por causa da escala nunca conheceu o dono da escala, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que já te escalou. Isso é religião, você pensar ou ir para a igreja por causa de uma escala. Eu estou escalado na dança, eu vou pegar aquela saiona, fazer maquiagem. Hoje estou escalado, está tudo escrito lá, já se las colocou. Vou na igreja hoje, amanhã. Vou no culto porque o Renan me escalou. Hoje vou cantar bonito. Vou colocar maquiagem, um pó, aquele pó aqui, aquela maquiagem, vou cortar cabelo, bem cheiroso. Vou me arrumar, vou tocar bateria, guitarra, vou pegar microfone e vou detonar. Você é um religioso. Você ainda precisa aceitar Jesus como Senhor. Porque se você vai para o culto só por causa da escala, você pode ir para o inferno se você morrer. Porque ainda não tem Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. O que me move para a igreja é o amor que eu tenho por Deus. Não o amor que eu tenho pela guitarra, pelo baixo, pelo teclado, pela dança. Não o amor que eu tenho pelo serviço. Vou servir na recepção. Não é isso que me move para a igreja. O que me move para a igreja, o amor que eu tenho, quero adorar meu Deus, quero louvar o meu Deus, independentemente da escala, roupa ou sem roupa, sei lá. Eu quero adorar. Nós temos a nossa religião, que nós entendemos que através dela eu vou chegar para o Pai. Coisa nenhuma. A vida dessa mulher, ou a vida da pessoa que é religiosa, ela não é um culto a Deus, como a gente falou aqui. Ela precisa submeter a atalhos para dizer que ela é filha ou filho de Deus. Uma pessoa religiosa, uma pessoa como essa, é muito fácil ela se tornar alvo de opressão, de espíritos malignos que são demônios. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que ainda não conheceu a Jesus como Salvador na sua vida. Repito, uma pessoa que cria atalho para chegar para o Pai, uma pessoa que a salvação dela é condicionada pelo pai, pela mãe, pelo primo,
para aquela pessoa que traz ela para a igreja, ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, ela está exposta a tiroteio de demônios, ataque de demônios. Essa pessoa é presa fácil de demônios. Uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa como essa, é muito fácil ser pego pelas entidades espirituais. Porque não tem Jesus, pô. Por quê? Porque não tem a marca do sangue de Jesus na vida dela. O que ela tem? A marca da dança, a marca da bateria, a marca do microfone, a marca do som que ela tem, mas a marca do sangue de Jesus não tem ainda. Essa pessoa, a marca da escala que ele tem. Porque não tem a marca do sangue de Jesus. E essa pessoa pode ser possuída pelo demônio fácil. Muito fácil. A palavra de Deus nos diz que o diabo, nosso adversário, anda onde? Aonde? A sua volta aí, ó. Fala para você, irmão, o diabo está andando na sua volta aí. A irmã falava, não tenha medo não, tá? Não tenha medo. Não pode repreender. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor 24 horas. Por que anda ao meu redor? Procurando, repita comigo, procurando a quem ele pode destruir, a quem ele pode tragar. Você é um alvo do ataque do inimigo. Quando é que ele acha você? E quando você não tem Jesus. Quando você não tem a marca do sangue de Jesus. Você é um alvo, uma presa fácil. Quando é que ele te acha? Quando você está em pecado. Pecado sem confessar, sem arrependimento. Uma presa fácil de ser catado por aí. A palavra de Deus em 1 de João capítulo 5, versículo 18. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. O maligno não me toca, não vai me tocar. O maligno não toca aquele que é nascido de Deus. Não toca. Esse que nasceu de Deus não é religião ou religiosa. Não é. Foi lavado e redimido pelo Jesus, pelo sangue de Jesus. O maligno não tem poder na minha vida. O que me move é essa pessoa que é movida por amor a Cristo. Não por amor à escala, não por amor, sei lá, ao ministério, não. Por amor a Cristo. Isso que me move. E o maligno não me toca. Agora, quem não nasceu ainda de novo, se torna presa fácil do inimigo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, que são dias como esses, alguns apostatarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que estão por aí, em redes sociais, grupo de amizades, ensino de demônios, que você concorda, você não conhece o pastor, não conhece ninguém, é porque tem muitos seguidores, você vai atrás, vai escutando um monte de boboseira ficar falando por aí, um monte de boboseira que estão sendo cantados por aí, você fala que não, isso aqui, quando canta fica arrepiado. Irmão, nem sempre arrepio é de Deus. Nem sempre arrepio de Deus. Alguns arrepios você tem que repreender. Sai em nome de Jesus na minha vida. Esse arrepio do inferno. Irmãos, só para a gente tentar concluir aqui, algumas características de uma pessoa oprimida por Satanás. Com base na história dessa mulher. Qual é algumas características de uma mulher ou de uma pessoa oprimida por Satanás?
Primeiro, ela perde a essência. Perde o quê? A pessoa oprimida pelo Satanás, ela perde a essência. Ela perde alegria. Ela perde paixão e amor pela palavra, pela oração, perde a fé. Uma pessoa, início de uma pessoa oprimida. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é colocar um semente de desânimo em você. Ler a Bíblia, não tem tempo, não tem vontade. São indícios de uma pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca. Vamos para a igreja? Não tem vontade. Percebe-se que toda a vontade que se tem para tudo que é espiritual se perde, porque perdeu a essência. Perde vontade de tudo que é espiritual. Ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos para o culto. Não tem vontade, não tem ânimo, não estou conseguindo. Consegue ir para a feira tomando água de coco, água de cana? É água de cana que você toma lá? É isso mesmo, caldo de cana. Ela toma, os dois. Foram tomar hoje, depois da escola dominical. Vá para a feira, consegue tomar caldo de cana, mas para o culto não tem força. Sai, vá por aí fazendo besteiras, mas para o culto não tem força. Aí vocês perguntam, mas por quê? Vá para o show dos cantores mundando por aí, tem força. Tem força para passeios, distração. E para ir para o culto, a força sumiu? Isso é comum ou incomum? É comum ou incomum? É incomum. Se é incomum, o que é? Espiritual. Está aprendendo. Não é comum. Uma das coisas que a pessoa perde é a essência da sua vida espiritual, a sua identidade. Perde vontade de tudo que envolve o reino de Deus. Vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, entra no ministério, não tem vontade. O diabo vai roubando as vontades, tudo que é espiritual. Sempre tem uma desculpa. Estamos precisando aqui de professor para Peniel Kids. Não tem vontade. Estamos precisando de voluntários para adolescentes. Não tem vontade. Sempre tudo que envolve o reino de Deus não tem vontade. Porém tem vontade de trabalhar lá fora. Porque é algo incomum. Como é que uma pessoa tem vontade de fazer bicos, trabalhar pra caramba, não ter horário para voltar para casa? Aqui para cuidar das crianças, a questão de 1 hora, 1h30. Não tem vontade? Isso é comum? Não. Não é comum. Não é comum isso. A pessoa, nesse sentido, ao perder a essência, vai cair num desânimo. Satanás se oferece ao mundo. Olha, você na igreja não serve mais para nada. Não vale a pena ficar lendo a Bíblia, não vale a pena ficar orando, estar na igreja. O inimigo vai falando, vai soprando no seu ouvido, na sua mente. E aí o inimigo vai te mostrar o mundo. Olha aqui, tudo isso vou te dar se você me adorar. O que você vai fazer? Aí você vai adorar a Ele. Ele começa a te mostrar o prazer do mundo. Olha a vida fácil no mundo. Aí você acaba se arrastando, sendo arrastado. Não tem mais vontade para vir para a igreja. Não tem mais amor para voltar para a igreja. Não tem mais nem força para vir para cá. Vai se afastando aos poucos. O segundo sinal de uma pessoa debaixo de uma opressão demoníaca, oprimida, é perturbação do espírito. O que é? Essa mulher, ela era perturbada. Já viu uma pessoa perturbada? Nossa, meu Deus do céu, falando está muito perturbada. Fala coisa por coisa. Acontece muito isso. Às vezes a gente brinca com isso, né?
Mas essa mulher ela tinha espírito de perturbação. O espírito de opressão não te deixa em paz. Não vive em paz. Não te deixa viver para ser feliz. O espírito de perturbação não deixava ela quieta, não deixava ela feliz, não deixava ela com saúde, com força para trabalhar. Espírito de perturbação tem mentalidade religiosa também. Fica acusando os outros o tempo todo. Aponta outro, ele está perfeito, está perfeita. Mas os errados são outros. Ele não, eu não, estou bem. É um espírito um espírito que responde a tudo. Tem dificuldade de obedecer e sem questionar. Mas, pastor está me pedindo para fazer isso, mas por quê? Espírito de religiosidade, perturbado. É um espírito que a deixava sem força. Não tem mais força para nada. Esse espírito de opressão. No versículo 11, a Bíblia diz que esse espírito a mantinha doente. O espírito que mantinha doente aquela mulher, hoje ainda mantém doente muitas pessoas e muitas famílias. Não mudou nada. No versículo 16 diz que ela era filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. E essa mulher era mais uma filha de Abraão que estava sendo mantida presa, amarrada pela dor, amarrada pelo sofrimento. A prisão do Satanás é estar preso com uma enfermidade ou uma doença, ou um problema no casamento financeiro, na qual você não consegue sair. Por mais que você tentou, procurou resposta para cá, para lá, não consegue sair desse, porque não tem força. Terceira característica de uma pessoa oprimida, que o espírito maligno causa sofrimento. Então causava sofrimento para aquela mulher, como muita gente nessa noite sofre demais por causa do espírito da malignidade. O espírito maligno causa sofrimento nas pessoas, e elas nem sempre sabem que estão sofrendo. Alguém precisa avisá-la. O espírito maligno causa estrago na nossa vida, muitas vezes, na vida do casal ou da família. Porém, às vezes, a própria pessoa não sabe, não tem ideia do que quem está me atacando, quem está me destruindo, acabando com o meu casamento, com a minha família, são demônios. Ela mesma não sabe. Precisa ter terceira pessoa para alertar ela. Você está passando uma situação que é anormal. Eu vou orar por você. Você está enfrentando uma situação que não tem lógica. Porque tu tem tudo. Mas está enfrentando uma situação que é anormal. Por isso que quer te ajudar. É lógico. Uma pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca, ela precisa ouvir conselho também. Por mais que ela seja perturbada. Eu preciso também pedir ajuda. Não estou conseguindo me entender. Estou perdido. Alguém pode me ajudar? Seja humilde, grita por um colega ou um amigo para te ajudar. O espírito maligno causa sofrimento que são irreconhecíveis pelas pessoas. Existem pessoas que sofrem, querem sair do sofrimento, querem ser libertas, querem ser felizes, mas não tem quem as ajude. Quarta característica: o espírito maligno escraviza por muito tempo. O espírito maligno escraviza por quanto tempo? 18 anos. Essa mulher estava debaixo de uma opressão demoníaca. É bom que a gente tenha um tempo na nossa igreja. Eu sempre sou de opinião que a gente precisa criar raiz onde que Deus nos plantou, para que a gente possa florescer ali. Depende quanto tempo que Deus vai me colocar aqui, mas eu preciso florescer aqui na casa do Senhor. Não adianta ficar pulando para cá e para lá, pulando para cá e para lá. Essa mulher, ela frequentava a sinagoga há mais de 18 anos. Ela estava debaixo desse sofrimento, debaixo dessa opressão, durante 18 anos. Não sei qual é o tempo da sua vida cristã,
Não sei qual é o tempo que você frequenta a Igreja Batista Peniel, ou que você vem de outros ministérios, andando para cá e para lá. Mas percebe que um espírito de opressão não te larga. Apesar de mudar de congregação, apesar de mudar a igreja, continua com os mesmos problemas. Continua debaixo da mesma opressão. O que muda? Você mudou apenas o endereço, mas os problemas te seguem. O que você precisa é ser liberto, ser curado. Porque tem gente que fica pedindo, pensando, não, está aqui na Peniel, aqui não estou sendo liberto, vou para a Vila Áurea, vou para a Assembleia, vou para a Presbiteriana, vou para lá, vou ser liberto. Você não adianta mudar o lugar, você carrega os mesmos problemas. Carrega a mesma opressão, o mesmo demônio, continua te seguindo. Precisa chegar o momento de dizer, chega! Chega, não quero mais ser escravo. Já estou sofrendo demais. 18 anos, debaixo de uma opressão. A mesma coisa, os mesmos problemas me seguindo. A mesma dor. Já fiz vários tipos de oração. Já recebi vários tipos de oração também. Mas eu não saio dessa. O que está acontecendo comigo? Por que a minha vida não muda? Por que a sua vida não muda? Há muitos anos, com a mesma situação. O que está de errado? O que está de errado? O número 18 representa a prisão. Número 18. Não vou ler sobre isso, mas só para a gente ter uma ideia, lá em Juízes capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz que os filhos de Israel serviram aos Moabitas durante 18 anos. Lá em Juízes capítulo 10, versículo 6 a 8. Mais uma vez vemos que os israelitas serviram aos deuses durante 18 anos. O número 18 significa a prisão. Não sei qual é o tempo que você está aqui na igreja. Quanto tempo que você está no caminho do Senhor, não sei. Quinto lugar, o espírito maligno deixa marcas da escravidão. Repita comigo, o espírito maligno deixa marcas da escravidão. Deixa marcas. Conheci alguma moça que a gente expulsou demônio. Antes de expulsar o demônio dela, uma moça que era, o demônio que havia nela, era extremamente violenta. Que às vezes se esfaqueava, se cortava, e caía no chão, estribuchar, vomitar, pegar as pedras, se cortar. E quando ela foi liberta, deixou aquelas marcas, as marcas, ela era visível, sempre olhava para aquilo e dizia, quando servia a demônios, olha o que deixaram aqui no meu braço, olha o que deixaram aqui no meu corpo, são as marcas que o espírito da escravidão deixa. Como é de costume, a escravidão espiritual sempre deixa marcas físicas nas pessoas. E essa mulher, andava encurvada, marca de opressão demoníaca. Essa mulher era assim, esse peso, melhor dizer, essa corcunda era peso de alguém que está cansado. O peso e o cansaço era por causa da doença e enfermidade que a mulher carregava. As drogas e as bebidas pesam e cansam, muitas vezes. O adultério e o sexo fora do casamento cansa. O pecado pesa e nos cansa. O longo sofrimento no casamento, com os filhos, das perdas, nas finanças, deixa muita gente encurvado e oprimido, cansado. Uma das perguntas que me faço quando leio essa história, como é que Satanás pôde entrar para oprimir aquela que era considerada como filho de Abraão? Só para a gente concluir aqui, mas tem uma resposta para isso. Como é que o Satanás consegue oprimir um crente? Abra rapidinho, por favor, Efésios capítulo 4. Esse texto muitos de vocês conhecem, o qual eu uso muito para ministrar. Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira. Deixando o quê? O crente pode falar mentira? Não podia, mas fala. Podia, não podia, não pode. Mas fala. Quem sujou a cantina? Ninguém sabe. Deve ser anjo, demônio. Mentira. Quem tirou a panela da cantina? Não foi eu. Mentira. 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 Quem fez café lá na cantina? Não, eu não. Eu não. Não sei de nada. Mentira. Crente não deveria falar mentira, mas fala. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade fala cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Tá fraco. Eu não gosto. Como que chama lá? Como que é? Lezeira. Irmã Ângel. O meu Google aqui. Lezeira, me dá sono. Leia! Você é vivo ou está morrendo? Se está morrendo, a gente quer ressuscitar você. Tem que estar vivo. Aí está gritando. Grita mesmo. Tu grita quando o Corinthians faz gol. Quando o Santos faz gol, grita. Quando o São Paulo faz gol, você grita. Eu grito quando Jesus Cristo vence. Versículo 28, 27, 26. Vamos lá, 1, 2, 3. Irai-vos mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 7 diz o quê? Não dei lugar ao capiroto, não dê lugar às exus, caboclos, não dê lugares às orixás, não dê lugar aos demônios que rondam você. Irai-vos, mas não pequei. A ira é pecado? Não é pecado. Quando é que a ira se torna um pecado? Quando ela leva tempo, demorado. Está demorando demais. Eu estou por aqui com a irmã Flávia. Desde quando? Desde semana passada. O demônio já entrou em mim. Eu estou irritado. Com quem? Com a minha fofa. Desde quando? Desde manhã cedo. Ela não fez café para mim. Chegou na tarde, o demônio já entrou. Tem gente que vai dormir irado. Arruma aquela encrenca, aquela briga, e que ele quis namorar e ela não deixou, porque estava com enxaqueca, com dores, e aí vai dormir irado. No meio da meia-noite, o que acontece? O demônio entra. Casamento. Aonde você estava dormindo, marido e esposa. Ao invés de Deus ficar no meio, quem vai ficar no meio é quem? O diabo, fica no meio. Agarrado nos dois. Abraçado nos dois. Por causa de que
briga mal resolvida. Nunca durma irado. Resolva. Resolva antes de roncar. Resolva tudo. Eu quero dormir em paz. Me perdoa, me perdoa. Agora. Bora. Dormir amargurado, triste, ofendido, é atrair demônios para você. Tem gente que se orgulha. Não, ele tem o direito. Ele vai se ver, ele vai se ver. Eu também sou filho de Deus. Filho de Deus, coisa nenhuma. Filho de capeta. Porque filho de Deus perdoa. Perdoa. Como que o crente atrai demônios de opressão na vida dela? Justamente por causa dessa atitude. Irar-se, todo mundo se irrita, todo dia, não tem como a gente se irritar. Em casa, na rua, na igreja, toda hora você está se irritando, toda hora. Estressado. Mas chega com um monte de diz, vou perdoar. Perdoar os corintianos, perdoar os santistas, perdoar todo mundo, perdoar São Paulino, perdoar... Deixa para lá. Eu me amo, tanto me amar, eu não quero aceitar que a minha alma seja podre, ou abra uma brecha, que qual vai me prejudicar. Não, me magoou, me fez mal, Deus perdoa, me perdoa também, então. Já perdoou todo mundo, vai embora. Por isso que muitas vezes, muita crente, dentro da igreja, vive oprimido. A opressão entra devagarzinho, aos poucos. Vai ser oprimido, devagarzinho. Essa mulher, ela tinha 18 anos de prisão. E quando Jesus chamou ela, interessante, quando Jesus chamou ela, que você, o que a gente faz aqui? Não é comigo não. Você está preso, 18 anos. Ela não falou isso. Como muitos de nós, quando faz apelo, fala que não está falando comigo, não. Deve ser outra pessoa. Aquela mulher não tinha mais o que perder. Quando Jesus olhou para ela e disse que você, mulher, ela concordou. Sou eu. Estou cansado de sofrer. Eu quero minha cura. Não aguento mais, Jesus. Jesus tocou nela e ela foi curada. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar entre você o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de libertação, o Espírito de cura, que estará convosco todos os dias. Esse Espírito está em mim, está em nós, esse lugar. Esse Espírito não mudou, continua o mesmo. Você entrou aqui porque Ele te viu. Ele viu a sua dor, viu o seu sofrimento. Vamos colocar em pé. Você enfrenta situações que não têm lógica. São muito incomuns. Tenta procurar explicação lógica, não acha, não encontra. Os motivos, por mais que você tenta, não tem. Você não entende isso com razão. Porque é espiritual. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Porque é espiritual. O que é espiritual só se entende espiritualmente. A razão, não adianta raciocinar o que é sobrenatural. Não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. O tempo na igreja não faz filho de Deus, não. O tempo da igreja pode se tornar opressor. Estou aqui 10 anos. E daí? Eu estou aqui 20 anos. E daí? Mudou o quê?
Essa mulher tinha 18 anos de sofrimento. Talvez você está aqui, o tempo que você frequenta a igreja, não somente a igreja evangélica, mas da onde que você veio, de outra denominação, você consegue analisar e racionalizar, até perceber, espiritualmente falando, que o problema continua me perseguindo. Já mudei de denominações várias vezes, continuo com o mesmo peso. Mas o que está acontecendo? Não consigo raciocinar. O que é? É alguém comum que me persegue. Que persegue meu casamento, que persegue os meus relacionamentos. Algo em comum que eu não consigo explicar que acontece comigo, na minha vida emocional, na minha vida sentimental. Algo em comum acontece. Você não consegue entender, mas Jesus te viu. E Ele quer tocar em você nessa noite. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Jesus não forçou aquela mulher, vem aqui de qualquer maneira, não. A mulher entendeu que era para ela. Ela diz, chega de sofrimento. Já apanhei tanto. Já sofri muito. Nessa noite é preciso ser liberto. Você precisa acreditar e crer. A escolha é sua, a decisão é sua. Você quer ser tocado na sua dor. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente para a gente orar pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Creia que o Espírito Santo está aqui. Creia que Deus está aqui conosco. Creia. Tanta coisa em comum acontecendo nas nossas vidas. Aquela mulher, ela carregava algo em comum que não tinha explicação. Talvez seja briga no casamento. Era incomum. Não entendia o porquê que o marido xingava ela toda hora. Por que os filhos xingavam ela toda hora? Por que tanto briga no casamento? Queria entender, mas qual é a razão disso? Porque existem algumas questões, algumas brigas que têm causa. Estou brigando porque meu marido não me deu dinheiro. Estou brigando porque a gente bate boca, porque fala assim, assado e tal. Mas eu não tenho algo comum, lógico, não tem. Não tem algo lógico. Posso dizer que não. Está acontecendo assim. Não tem. Mas estou sofrendo. Não precisa entender tudo. Eu preciso você entregar tudo. Deus já te entendeu. O Espírito Santo já te entendeu. Você não precisa entender tudo. Também não precisa explicar tudo. Não precisa. Porque o Espírito Santo já por si só já entendeu. Já entendeu o seu sussurro. Já entendeu o seu choro. Jesus chama aquela mulher. A mulher foi lá na frente. Ela foi tocada pelo Senhor Jesus. Há um toque do Espírito Santo nessa noite. Há um toque do Espírito Santo nessa noite. Que quer nos libertar, que quer nos curar, que quer mudar a nossa história, que quer mudar a sua história. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus.